O professor Rodrigo Carreiro é professor do programa de pós-graduação em comunicação e do bacharelado em cinema e audiovisual da Universidade Federal de Pernambuco, onde possui doutorado em comunicação. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 2. Fez estágio pós-doutoral na Universidade Federal Fluminense. É autor dos livros A Pós-Produção de Som no Audiovisual Brasileiro e O Som do Filme, uma introdução. E, por fim, Rodrigo Carreiro lidera o grupo de pesquisa LAPS, Laboratório de Pesquisa de Imagem e Som, certificado pelo CNPq. Hoje o professor vai falar um pouco sobre o som no cinema, uma introdução. E antes de passar a palavra, professor Rodrigo, quero trazer duas questões. A primeira é lembrar quem tiver interesse no certificado, preencher o formulário, acessar o link que está lá na bio e preencher o formulário, tá certo? E quem tiver questões, considerações, dúvidas acerca da explanação do professor, vai colocando durante a apresentação que eu vou anotando e no final a gente abre um bate-papo, tá certo? Então passa a palavra agora para o professor Rodrigo Carreiro. Professor, pode ficar à vontade. Beleza. Boa noite. Tá me ouvindo, né? Tá tudo certo. Perfeito. Maravilha. Isso do certificado vale para mim também, não? Vale. Então tá. Vou lá depois mandar o certificado preencher. Não, mas você não precisa preencher, não. Já vai receber. Não, vai receber, mas não precisa. Tá bom. Bom, boa noite mais uma vez. É um prazer para mim, uma honra estar aqui dividindo esse espaço com você e com os outros colegas, né, que participaram da semana. É uma iniciativa super legal e especialmente para o pessoal que está começando, vamos dizer assim, nessa tarefa de estudar e particularmente no caso do som, a gente até tem tido uma quantidade razoável de lives e eu imagino que o pessoal esteja aprendendo bastante nesse período difícil, né, turbulento que todo mundo está vivendo. É isso aí. Bom, eu vou tentar, na verdade, dividir essa fala em duas partes e eu espero não me alongar muito, porque eu prefiro muito mais um bate-papo, conversar, né, responder perguntas, tirar dúvidas, do que propriamente fazer uma explanação individual, sozinha. A primeira parte, na verdade, foi me inspirada pelo som, né, pelo título que você colocou na minha fala, né? Som no Cinema, uma introdução, na verdade, é o título do livro, texto, que eu organizei e escrevi junto com os meus colegas Débora Opolsky e João Godoy, né? E para quem não sabe, esse livro ele foi lançado em 2018, numa parceria, uma coedição, na verdade, entre a editora da UFPE e a editora da UFPR. Esse livro é uma saga, a história sobre esse livro é longa e eu não vou contar ela toda aqui, porque senão ia ocupar o espaço inteiro da live. Mas ele foi escrito, sinteticamente falando, em 2014, especialmente para um edital que a UFPE estava, na época, promovendo para livros de temática de cinema. E eu tinha muito pouco tempo para preparar o livro e achei que seria muito mais viável e também muito mais interessante se eu chamasse colegas especialistas para cada área e não fizesse o livro sozinho, inteiramente sozinho, porque apesar de professor da UFPE desde 2009, responsável pelas disciplinas de som, eu nunca fui um profissional do mercado, né? Minha formação é em comunicação, eu fui jornalista e crítico de cinema durante 15 anos, e então eu não tenho essa experiência assim, vasta de campo, nem como captador de som direto, e nem como editor, mixador, enfim, não trabalho diretamente na pós-produção sonora. Então eu dividi o livro em 3 partes. Essas partes sinteticamente se ocupam, a primeira parte, de teoria e história do som no cinema, ou seja, a gente tem um primeiro capítulo em que é explicado mais ou menos a cadeia produtiva do cinema. Eu vou falar um pouco disso ao longo aqui da fala. A cadeia produtiva do cinema indo desde o início
do pensamento sobre o som de um filme, né, ainda na pré-produção, passando pela produção em si, a etapa de filmagens, e em seguida indo para a pós-produção, onde se faz fundamentalmente a edição e a mixagem desse material. Aí, a partir do segundo, terceiro capítulo, se dedica mais à parte teórica mesmo dos estudos de som. No segundo capítulo, a gente traz uma história do som no cinema, contada através de um viés tecnológico, ou seja, a gente vai explicando como o som no cinema foi evoluindo através das possibilidades técnicas que os novos equipamentos em evolução constante iam trazendo para nós, sendo que o vice-versa também vale para essa parte, ou seja, não é apenas as novas tecnologias que permitem que o som evolua, mas o contrário também. Muitas dessas novas tecnologias surgem de demandas da pós-produção sonora que acabam se revelando um problema na prática, e esse problema vai para a mão dos especialistas e desenvolvedores de equipamentos e softwares e hardware, e esse pessoal vai tentar certamente melhorar a demanda. Então, o segundo capítulo se dedica a isso. O terceiro capítulo passa pelo pensamento do som no cinema, tá? Então, é mais ou menos o que seria a teoria do som no cinema compilada num único capítulo. Desde os primeiros teóricos de cinema, os teóricos do que a gente chama de teoria clássica do cinema, e o que é que eles pensavam sobre o som, né? E aí eu estou incluindo o Rudolf Arnheim, o Bela Balais, o Siegfried Kracauer, André Bazin, todos aqueles teóricos que a gente conhece que são muito importantes para a teoria de cinema, e outros, né? A partir dos anos 70, aqueles teóricos que vão pensar especificamente sobre o som no cinema, que vão se especializar nessa área. Entre eles a Cláudia Gorban, o Rick Altman e o Michel Chion, que eu chamo de Santíssima Trindade da teoria do som no cinema. Assim, esses três são os três fundamentais. Até mesmo um pequeno panorama mesmo da pesquisa sobre som no Brasil, né? Que não é muito antiga. Na verdade, se pensa sobre o som no Brasil, eu diria que é a partir da década de 80, mas esse movimento começa a ganhar corpo de verdade a partir de meados, mais ou menos, dos anos 2000, com pesquisadores como Fernando Moraes da Costa, no Rio de Janeiro, na UF, a Suzana Reck Miranda, na UFSCar, Federal de São Carlos, o Ney Carrasco, na Unicamp, eu mesmo, na UFPE, Guilherme Maia, na UFBA, na Federal da Bahia, até as gerações mais novas, aí que eu incluiria a Débora Opolsky, na Federal do Paraná, o Zé Cláudio Castanheira, na Federal de Santa Catarina, e certamente vai haver muitos outros que eu não vou conseguir lembrar de imediato aqui. Mas o livro ele tenta sintetizar muito rapidamente e apresentar essas pessoas. Essa é a primeira parte do livro, foi dessa parte que eu me ocupei, né, que eu escrevi. A quarta parte do livro é composta por um capítulo só, mas um capítulo denso, bastante longo e útil para quem vai trabalhar com som direto, ou seja, o som gravado no set de filmagem. Né? O som que a gente grava na mesma etapa em que grava as imagens. O profissional que lidera essa equipe é o técnico de som direto. Ele basicamente é responsável por captar tudo que for gravado na etapa de filmagens, mas fundamentalmente voz. Desde o início, o técnico de som direto ele é responsável pela boa captação das vozes, e ele tem que decidir quais os equipamentos adequados, o número de microfones adequados, o tipo desses microfones, a localização dentro do set desses microfones, a correta organização dos arquivos, porque isso tudo vai passar para a mão, e aí é que começa o quinto capítulo, de profissionais que vão lidar com o som na pós-produção. Né? Na pós-produção, esses profissionais são muitos. A divisão de trabalho dentro da pós-produção ela é muito grande hoje em dia. Isso é um movimento que começou no final dos anos 70,
tem a ver com as tecnologias que foram melhorando, avançando, e hoje a gente pode dizer que existe uma grande equipe de editores de som trabalhando na pós-produção e especializados em nichos menores, né? A gente tem, por exemplo, o editor de diálogo, que vai pegar o som direto e vai limpar ele todinho e deixar os diálogos o mais limpo possíveis. A gente vai ter um editor de ambientes, ele vai ser responsável pelos BGs sonoros, os backgrounds sonoros, que vão ser utilizados ali no filme. A gente tem um editor de efeitos sonoros, que são os editores que vão trabalhar em ruídos específicos, que normalmente são aqueles ruídos sincrônicos com aquilo que aparece na tela de cinema. A gente chama esses efeitos de hard effects. Tá? Tem a equipe do Foley, que talvez seja uma das equipes menos conhecidas dos leigos, mas mais importantes para a realização do filme. A equipe do Foley basicamente vai gravar todo o som que é proveniente da interação entre os corpos e o ambiente dentro do filme. Então, o roçar da roupa na camisa de um personagem, o copo que eu pego aqui e largo na mesa, esse barulho vai ser feito por um artista de Foley, e até passos, né, que talvez seja o tipo de Foley que é mais comum. E para quem não sabe, já fica sabendo, quando os atores andam no set de cinema, normalmente eles estão usando umas borrachinhas nos sapatos para que esse ruído não saia. Não saia. Então ele não vai ser gravado no set de cinema. Essa função vai caber depois ao artista de Foley, que vai pegar um par de sapato mais adequado e vai dublar, entre aspas, todo aquele ruído da interação do homem com o chão, nesse caso. Né? E vários outros, uma prataria de talher, uma janela sendo fechada, um cachorro latindo e por aí vai. Esses são os editores, né? Os editores de som, todos eles estão efetivamente subordinados a um supervisor geral, que durante algum tempo foi chamado de sound designer. Ainda existe de certa forma, essa dúvida sobre o que é que faz o sound designer. Né? Essa expressão ela foi cunhada no final da década de 70 por um cara de Hollywood chamado Walter Murch. Tá? O Walter Murch era o grande parceiro sonoro do George Lucas. Aliás, desculpem, do Francis Ford Coppola. O do George Lucas chama-se Ben Burtt, também igualmente importante, mas o Murch ele era editor de imagem e editor de som para o Coppola. Então ele fez Os Três Poderosos Chefão, ele fez A Conversação, ele fez filmes muito importantes, entre eles Apocalipse Sinal, que é o filme onde ele vai cunhar essa expressão sound designer. Né? Por que ele faz isso? Por uma razão trabalhista. Ele não pertencia ao sindicato dos profissionais de som nos Estados Unidos, e a lei americana, né, o mercado americano, ele não permite que um profissional não filiado ao sindicato ele assine como cabeça de equipe o som de um filme. Então, como foi proibido ao Walter Murch essa honra, ele acabou por criar a expressão que ele achava que era mais adequada ao que ele estava fazendo naquele filme. Sound designer. Basicamente, ele criou um desenho de som para o filme, liderou a equipe na feitura desse som, e é um trabalho muito mais conceitual do que braçal, né? Você vai pensar e tal. Agora, com o tempo, essa expressão ela acabou ganhando outra conotação. Basicamente, hoje o que a gente conhece, o que a indústria conhece como sound designer, especialmente nos Estados Unidos, é aquele editor de som que especificamente é trabalhado para criar ações. Criações que não existem ou criações impossíveis de gravar em estúdio. Eu sempre dou como exemplo assim, dinossauros e fantasmas. Né? São sons que a gente não tem como gravar. Você não pode gravar um fantasma. Você não pode gravar um dinossauro. Na verdade, o dinossauro a gente não sabe como soa, né? Como soavam, porque eles não foram contemporâneos do homem.
Então, assim, o Tiranossauro Rex tem aquele, no filme do Spielberg famoso, tem aquele rugido incrivelmente alto e ameaçador, que foi fruto de uma mistura de 3 animais distintos, né? O leão marinho, o tigre, se eu não estiver enganado, o elefante. O engenheiro de som responsável por isso foi o Gary Rydstrom, e ele decidiu que juntando os sons desses 3 animais, ele tinha a possibilidade de criar um dinossauro, entre aspas aí, que se mostrasse apavorante e terrível como o filme mostrava. Mas na realidade a gente não sabe se ele soava daquela maneira. Ele podia soar como uma galinha, ou ele podia soar como um cavalo, né? Não existe uma pesquisa que tenha, a partir dos fósseis desses animais, conseguido compreender de que forma ele efetivamente soava, né? Porque as características como timbre, como pressão sonora, como o tom de um ser vivo, são definidas pelas partes moles do corpo que evidentemente não sobrevivem ao tempo, né? Ao número de anos que a gente teve os dinossauros passeando pela Terra, vamos dizer assim. Então o sound designer hoje em dia na indústria ele é muito mais conhecido como essa figura que cria sons através da mistura de sons e da manipulação deles, o que hoje é muito simples, né, em função da tecnologia digital que está disponível praticamente para qualquer pessoa, qualquer interessado. E hoje o termo que se usa para a pessoa que cobre toda a cadeia do som no cinema ou no audiovisual, do início ao fim, né, fiscalizando, escolhendo a equipe e tratando disso tudo, nos Estados Unidos se chama Supervising Sound Editor. Né? Esse é o cara que está com aquela estatueta lá de Oscar na mão quando o filme ganha. Muito embora, às vezes, ele não tenha trabalhado tão diretamente assim na parte sonora do filme, que seja mais um trabalho conceitual, e eu diria que, em boa parte, também trabalhista. Ele é um cara de controlar orçamentos, controlar prazos, contratar mais gente se preciso, trocar profissionais que eventualmente não estejam entendendo o conceito que ele criou e por aí vai. Bom, na cadeia de produção do som, então, existe toda essa miríade de editores e, além do músico, né, que trabalha um pouco em paralelo, eu diria que a música do filme, em geral, é o último elemento sonoro que vai ser criado para o filme, muitas vezes poucas semanas antes da estreia desse filme ou dessa série, se a gente estiver falando de televisão. E, finalmente, o mixador, que é o último profissional da cadeia. O mixador é o cara que vai pegar todo o trabalho das pessoas que anteriormente fizeram parte do filme, né, incluindo o técnico de som direto, os editores todos, os dubladores, que são normalmente gravados por um editor também, chama-se editor de dublagem ou editor de ADR. ADR é uma sigla dos Estados Unidos chamada Automated Dialogue Replacement. O diálogo replacement seria traduzido como substituído automaticamente. Esse mixador ele vai pegar essas partes todas e vai basicamente equalizar e espacializar essas partes, ou seja, ele vai dar o timbre final para essa parte, ser um pouco mais agudo, um pouco mais grave, vai estabelecer uma dança, eu chamo de dança, uma dança de frequências ali, porque muitas vezes os sons eles podem se mascarar, né? Se eles estiverem vibrando na mesma sequência, um vai mascarar o outro, a gente não vai ouvir nenhum dos dois. Então, o mixador é o cara que eventualmente vai pegar uma frequência, um som que tem uma frequência igual a outro, e ele vai aumentar a frequência para ficar mais aguda num, baixar a frequência para ficar mais grave no outro, e isso vai permitir que a gente escute os dois sons. E também vai fazer a espacialização do som para a sala de exibição, né? Um determinado som que está na direita, o outro está na esquerda, o outro está atrás. Alguns sons se movem, né, entre essas locações, e o mixador
é o camarada que vai ficar responsável por isso, né? Esse mixador, ele pode ser uma pessoa só, ele pode ser 3 pessoas, né? Na grande indústria de Hollywood, são 3 mixadores. Um trabalha com a música, um trabalha com as vozes e o último com os efeitos sonoros. No Brasil é muito raro a gente ter essa configuração. O mais comum mesmo é trabalhar com um único mixador que vai pegar todo esse material e vai trabalhar em cima dele. Então, essa parte de pós-produção que eu acabei de escrever agora é objeto, no caso do livro, do 5º capítulo e último, né? Que foi escrito pela Débora Opolsky. A Débora, tanto quanto o João Godoy, que escreveu o 4º capítulo, eles são professores, né? Com mestrado e doutorado, trabalham no som há muitos anos, mas eles vieram do mercado, eles começaram trabalhando como profissionais do mercado. O João fez, acredito que grande parte dos filmes longa-metragens surgidos em São Paulo. Ele tem parceria com a Tata Amaral, por exemplo, ele fez aquele filme Antônia, ele fez vários documentários, muita coisa importante. E a Débora, que originalmente é do Paraná, trabalhou num estúdio em Curitiba, que é um dos estúdios mais requisitados do Brasil, e eu diria até que do mundo hoje em dia, e ela trabalhou a edição de diálogos de filmes como Ensaio sobre a Cegueira, Tropa de Elite, 1 e 2, Dois Filhos de Francisco, e a partir daí ela começou o trabalho dela como professora. Os dois seguem até hoje fazendo filmes, mas evidentemente num ritmo muito menos avassalador, vamos dizer assim, porque eles têm o trabalho principal deles, que agora é dar aula e pesquisar, né? Então, eles toparam a empreitada, a gente fez o livro junto, e esse livro demorou, na verdade, 4 anos para chegar ao mercado, por razões que eu não vou entrar aqui agora, porque senão vai ocupar tempo demais, mas foi muito tempo para ele ser finalizado. A gente teve, inclusive, que fazer por duas vezes, uma revisão completa, assim, em termos de atualização do material. E eu diria que hoje ele é um título que tem uma característica muito singular. Eu diria que no Brasil ele não tem concorrente, tá? Não existe no Brasil nenhum outro livro-texto, como a gente chama, que são livros destinados a estudantes de graduação, que cubra toda a cadeia produtiva. Existem livros que cobrem elementos da cadeia, mas um livro que cubra tudo, que dê tudo, não tem. Embora, evidentemente, ele tenha sido um livro escrito com o objetivo de didatismo, ou seja, a gente quis que o iniciante ou o leigo ele tivesse a compreensão total daquilo que ele estava lendo, assim como os alunos, né, de cursos técnicos, de graduações de cinema, também não tivessem dificuldade de aprofundar um pouco esse conhecimento. E mais adiante, qualquer que fosse o nicho do mercado que ele escolhesse, ele poderia complementar com outros livros, com outros cursos, enfim, com outros materiais, né? Então a história desse livro é essa. Para quem tiver interesse e não adquiriu ainda, a Universidade Federal do Paraná tem vendido a maior parte dos livros online, tá? Então quem quiser comprar online, entre em contato com a UFPR, a editora da UFPR, que eles têm bastante lá. A editora da UFPR também tem o livro, mas ela vende muito mais fisicamente. Então, se a pessoa estiver no Recife, em Pernambuco, e quiser comprar esse livro, se dirige lá à sede da editora da UFPR, que ele está lá à disposição. E, em última instância, pode contatar um dos autores também. Pode me contatar aqui pelo Instagram ou no Facebook, mandar um e-mail, qualquer coisa assim. Eu também ou coloco em contato com quem esteja vendendo, ou, se eventualmente for necessário, eu mesmo posso vender um dos exemplares que eu tenho aqui ainda, né? O João e a Débora, mesma coisa, também estão com essa oportunidade. Bom, dito isso, falando um pouco sobre o livro, eu já falei um pouco sobre os processos todos, né? Mas eu vou tentar sintetizar algumas informações antes de jogar a palavra para o pessoal que está vendo aí. A primeira coisa que eu chamaria a atenção, já falei antes, é que para os leigos é talvez um pouco estranho ouvir o que eu estou falando, mas é a verdade. O som que você ouve num filme ou numa série de TV, na maioria das vezes ele não é gravado ao mesmo tempo em que as imagens.
Ele é gravado depois por uma equipe de especialistas e com toda uma tecnologia que vai ajudar que esse sincronismo seja tão perfeito, seja tão bom, que não seja percebido pelo espectador, né? Inclusive os diálogos dos personagens. Em Hollywood, existem filmes em que todo o diálogo foi dublado posteriormente, né? Por conta dos efeitos especiais, que são barulhentos, que atrapalham e etc. No Brasil, por outras razões, você está gravando em locação, está gravando numa casa, às vezes essa casa fica ao lado de uma escola, aí tem muito barulho na escola, os alunos, as aulas, recreio, nananã, e aí você não consegue captar adequadamente o som, e pelo menos não em sua integridade, né, total. E aí depois vai ter que ser dublado, vai ter que ser refeita toda a parte de ruidagem do filme por esses vários profissionais que eu mencionei, né? Então, assim, às vezes você vai ter até 8 equipes diferentes trabalhando na pós-produção para criar uma constelação de sons inteira, né? Desde vozes até ruídos e música que a gente ouve no filme finalizado. Eu diria que o sistema padrão de gravação sonora, que foi instituído já no início do período de filme sonoro em Hollywood, que vai de 1927 a 1932, mais ou menos, nesses 5 anos a gente teve uma evolução enorme assim, dos equipamentos, né? Para se ter uma ideia, em 1927, quando é lançado o primeiro filme com a voz sincrônica, que se chama O Cantor de Jazz, a gente vai ser obrigado a colocar dentro de um estúdio todas as pessoas que vão ser necessárias para realizar os sons dos filmes. Os atores estão lá, a orquestra está lá, os sonoplastas estão lá, e todos eles têm que fazer os seus ruídos ao vivo acontecendo ali, porque não existe, inicialmente, a possibilidade de edição desses sons posterior. Logo, logo vai ser criada, assim como vão ser criados os microfones direcionais, assim como vão ser criadas técnicas de dublagem, assim como a cultura das legendas vai começar a funcionar. Essa cultura ela não existia até os anos 30. Né? Então a gente passou 10 anos vendo filmes que muitas vezes em Hollywood eram feitos em 4. Né? Parece uma curiosidade bizarra, mas é isso. Assim, o Drácula de 1931 ele foi feito em inglês, em espanhol, em francês e em alemão, com 4 elencos diferentes, trabalhando com os mesmos figurinos, no mesmo set, sob as ordens da mesma equipe, mas atores diferentes. E no final a gente teve 4 filmes, né, distintos como resultado, mas esses filmes eram distribuídos de acordo com a localidade onde eles seriam exibidos. Né? E é isso, assim, quando a gente fala de uma coisa que eu queria acrescentar que eu acho importante, uma coisa que a gente fala quando menciona assim, a importância da banda sonora para o filme, é que elas, de modo geral, elas sugerem alguns princípios básicos, que são eles a continuidade, ou seja, é preciso que haja uma manutenção das características físicas do som, como timbre, intensidade e volume dentro de cada cena. Tá? Muitas vezes existe um continuista para trabalhar isso. Em segundo lugar, a hierarquia, e aí é função do mixador, ou seja, o mixador é quem vai saber, junto com o diretor, quais sons dentro daquele universo sonoro fantasioso serão mais importantes do que outros. Porque na hora de mixar ele vai ter que colocar o volume de cada som, e às vezes o volume do pneu do carro cantando numa freada é mais importante do que o volume do personagem que está falando. Então ele é que vai controlar essa relação de volume entre os sons. Né? Existe uma característica de legibilidade, que você não pode simplesmente sair enfiando som na trilha sonora e não se preocupar que esses sons sejam audíveis. Você precisa escolher determinados sons para estarem numa hierarquia mais alta, para que eles possam ser escutados com atenção devida pelo público. Existe uma etapa de motivação que é muito interessante. A motivação diz respeito às distorções na percepção do som, que em geral só são permitidas para expressar subjetivamente as características de um personagem.
Então a gente vai ter, deixa eu lembrar de uma cena aqui, uma cena famosa, talvez o Resgate do Soldado Ryan seja um filme paradigmático nesse sentido. Para quem lembra, naquela sequência de abertura, o Tom Hanks é o chefe da equipe de soldados, né, que está desembarcando na Normandia, está desembarcando sob fogo cerrado dos alemães, e ocorre uma explosão bem perto dele, ao lado dele. Nesse momento a câmera, inclusive, faz um close no rosto dele, e a gente passa a partir daquele momento a escutar como ele, ou seja, todos os sons são abafados, e tudo é abafado por uma espécie de zumbido, um zumbido que lembra talvez uma concha submarina, né? O que é isso, na verdade? Isso faz parte dessa etapa da motivação. O que a gente está escutando ali é a subjetividade de um personagem. A gente está ouvindo a cena como o personagem do Tom Hanks a ouve, e não objetivamente, né, do lado de fora. A gente está dentro da cabeça do personagem. Mas isso, em geral, só acontece quando a gente é colocado nessa posição por algum tipo de alteração na percepção que o personagem está tendo naquele momento. Uma alucinação, um sonho, no caso do Tom Hanks, uma explosão, um evento externo que afeta a audição dele, e por aí vai. Sobre a estética clássica do som, acho que é importante dizer o seguinte: a gente tem a voz, desde a década de 30, como elemento mais importante do filme. É a voz que conduz o enredo. O Michel Chion, talvez o mais conhecido dos teóricos de som, ele denominou isso de vococentrismo. Vococentrismo seria a tendência de estabelecer a progressão narrativa a partir dos diálogos do filme. Se a gente é privado dos diálogos, a gente não entende o filme, né? Então, assim, os sons da voz, no momento da mixagem, ele é colocado mais alto do que todos os outros sons, mesmo em situações em que a gente não ouviria muito bem a voz. Por exemplo, a gente está na plateia de um jogo de futebol, ou a gente está numa festa muito barulhenta. Ainda assim, se dois personagens vão conversar, e essa conversa é importante para o enredo do filme, vai ser normal que o mixador faça uma pequena trapaça ali e permita a gente escutar aquele diálogo que na vida real não seria ouvido pela impossibilidade daquele muro de ruído que cerca os personagens, né? Então tem a função do som, da voz, que é conduzir um enredo, tem a função da música, que é uma herança da fase do cinema mudo. Normalmente é um elemento, é um componente não diegético, ou seja, ele não existe no mundo dos personagens, existe só no mundo dos espectadores. Isso significa que os personagens não estão ouvindo. A Janet Leigh, quando foi assassinada no chuveiro pelo Hitchcock, ela não estava ouvindo violinos, né? Éramos só nós, os espectadores. Então essa é uma música não diegética. E a música, ela funciona como uma espécie de sinalizador de emoções. Ela permite ao espectador um indicativo de como ler, entre aspas, aí, uma determinada cena. Se a gente coloca uma música na cena, a gente está sugerindo ao espectador que aquela cena, ela é um suspense, ela é um horror, ela é uma comédia, ela é um drama, e assim por diante. Ela serve também para outras funções menores, como, por exemplo, conectar duas cenas, ou fazer com que os vários planos de uma cena tenham um fundo sonoro homogêneo, e a gente não tenha dificuldade, vamos dizer assim, com a mudança de ângulo de câmera, achando que eventualmente uma dessas mudanças poderia se relacionar a uma mudança de temporalidade ou até mesmo de local, né? A música, ela ajuda a preservar esse senso de unidade espaço-temporal. Embora hoje em dia exista uma tendência cada vez mais forte entre os cineastas nos últimos 30, 40 anos de usar como esse elemento que cola as imagens também os efeitos sonoros, porque os efeitos sonoros eles tiveram um grau de importância expressivo muito aumentado nesses últimos anos, muito em função de tecnologias digitais que começaram a aparecer a partir de 1932 e que já em meados dos anos 2000 estava inteiramente completa, né? Então, aproximadamente em 2002, 2003, toda a cadeia produtiva do som já era digital.
o que não aconteceu com as imagens. As imagens só vieram se digitalizar completamente, talvez 10 anos depois, mas com som, tudo digital, né? Os gravadores são digitais e gravam em disco rígido desde essa época. As mesas de edição de som e de mixagem de som são todas digitais também, trabalhando com arquivo digital e não com nada analógico, né, que trate disso. Antigamente, até a década de 70, a montagem do som era toda feita literalmente cortando e colando a película com durex, né, numa moviola e tal. Alguém tinha aquele trabalho, um trabalho muito grande. Hoje em dia não, você está num computador, até na minha casa eu consigo fazer isso. Não recomendaria a ninguém mixar filme em casa, porque fone de ouvido não é bom para mixagem. O fone de ouvido ele não te dá a espacialidade que você vai ter numa sala, seja ela de cinema ou de projeção caseira. Então, se eu tentar mixar no fone de ouvido, quando o filme for soar no espaço verdadeiro onde ele vai soar, as coisas vão parecer muito próximas, muito altas, muito baixas, muito longínquas, dependendo do tipo de fone que você usar. Ruídos, já falei também, né? O ruído é responsável pela grande subdivisão de trabalho que existe hoje. A sua função expressiva sempre teve em terceiro plano, mas eu diria que subiu para o segundo plano a partir da década de 70, quando surgiu o Dolby Stereo, que foi o primeiro sistema multicanal, vários canais, a ser utilizado comercialmente de forma viável, né? Depois do Dolby Stereo, que tinha 2 faixas e cujo sistema conseguia transformar essas 2 em 4, né? E aí a gente tinha um canal central, um direito, um esquerdo e um lateral traseiro no Dolby Stereo. A partir do Dolby Digital e do DTS, que surgiram mais ou menos na mesma época, em 1992, a gente vai ter os sistemas chamados de 5.1, em que a gente vai ter 5 canais, todos dedicados, ou seja, todos capacitados para reproduzir sons diferentes dos demais, na configuração de esquerda, centro-direita, traseiro esquerdo, traseiro direito, e o ponto 1 é o subwoofer, que responde pelos graves, né? Os sons mais graves eles são direcionados para esse amplificador, caixa acústica, que fica localizado na sala de cinema atrás da tela, e ela pode reforçar os sons graves. E mais atualmente, desde 2012, a gente tem o Dolby Atmos e alguns outros sistemas concorrentes que fundamentalmente funcionam com até 64 canais de áudio. Você pode distribuir os sons em 64 canais. Na verdade, não é muito seguro falar em 64 canais de áudio, porque a base do som continuará sendo 5.1 ou 7.1, que foi uma introdução feita em 2008, mas o mixador será capaz de escolher alguns objetos sonoros, alguns sons, à vontade dele. Ele é quem vai decidir quais são esses sons, e vai poder tridimensionalizar no espaço esses sons, encodando nos metadados as características de altura, de profundidade e de largura, né? E isso faz com que esses sons eles sejam movíveis pela sala de direção. Ele pode se mover em qualquer eixo, para frente, para trás, para os lados, diagonalmente, para cima. A gente só não existe ainda no chão, né? Mas é como se fosse uma semi-esfera que é toda coberta pelos sons, e isso tem uma função imersiva. Por que a gente usa o Dolby Atmos e outros sistemas semelhantes? Porque de um tempo para cá tornou-se muito importante para os realizadores e para os mixadores colocar o personagem o mais próximo possível da ação do filme, se possível dentro dela e não mais diante dela, como antigamente, né, em que ele basicamente ficava sentado num lugar, numa cadeira, observando a cena. Agora não, agora ele está sentado numa cadeira, continua, mas agora a cena acontece ao redor dele. Você está numa batalha, você está dentro da batalha, porque você vai ouvir sons vindo de trás, vindo do lado, vindo de cima.
em todos os lugares. Eu acho que eu meio que cobri a cadeia sonora do produtiva, né, do som, e falei um pouco do livro, e eu preferi agora responder a algum tipo de questionamento, se eventualmente as pessoas tiverem. Será Pronto, que nós tá bom, temos né? várias questões aqui. Deixa eu passar a primeira. Vamos lá. Miguel, ele está perguntando, qual a sua opinião sobre o trabalho de som no filme Som ao Redor? Som ao redor. Os filmes do Kleber, eles são conhecidos por serem um trabalho de referência, sabe? Agora, dentre os filmes do Kleber, inclusive levando em consideração a experiência que ele foi adquirindo nos longas, que ele já tinha experiência nos curtas e tal, eu diria que, não tenho dúvida, na verdade, Bacurau é o melhor filme dele. E o Som ao Redor, eu sei, eu não gostaria de entrar em detalhes, mas assim, eu sei de diversos problemas assim, técnicos que foram enfrentados pela equipe em decorrência de várias razões, desde a inexperiência da equipe, do próprio diretor em fazer a gravação da maneira mais acurada possível, até o formato de finalização do filme que não foi muito levado em consideração na hora da escolha dos microfones, por exemplo. As cenas em Som ao Redor que foram gravados com o microfone muito aberto, né, cardioide, como a gente chama, e que dificulta muito a vida do mixador. Porque às vezes ele pega 2, 3 personagens conversando no mesmo take sonoro, né? Mas ele não pode colocar na hora da mixagem o personagem que está sentado do lado direito falando e o som dele sair pelo mesmo microfone, pelo mesmo alto-falante, desculpa, do som sentado ao lado esquerdo. Então o mixador ele teve uma etapa extra aí. Também sei disso porque eu conheço o Ricardo Kutz, que fez a mixagem final do Som ao Redor, e ele já mencionou isso em palestras, não é segredo e tal, que o filme chegou para ele fazer um check mix, que é, na verdade, dar uma olhada no filme para corrigir pequenas imperfeições e reentregar, né, para o diretor. E quando ele viu o filme, ele falou, não está soando bem. O próprio Kleber tinha essa opinião também. Então ele acabou optando por pagar uma nova mixagem ao Ricardo Kutz, que colocou a equipe de editores dele para trabalhar, para fazer uma divisão maior dos arquivos sonoros, para que ele pudesse espalhar melhor os sons pela sala de exibição. Mas feito isso, é um belo filme do ponto de vista do som. O Malu, agora ela pergunta, qual a sua opinião sobre a junção das categorias de edição e mixagem de som no Oscar? Eu tenho duas opiniões, é possível? Cara, assim. Dá uma tucanada aqui. É o seguinte, eu diria que há 30, 40 anos atrás, era fácil a gente saber o que um editor estava fazendo e o que um mixador estava fazendo. E o que um músico estava fazendo. Cada um desses tinha um papel muito bem definido e quando a gente escutava o filme, a gente conseguia perceber qual era esse papel. Aí vieram as DAWs, que é a sigla que a gente adota para falar das Digital Workstations. Ou seja, os sistemas digitais de edição e mixagem, né, dos quais o principal, o standard da indústria é o Pro Tools. Todo mundo usa Pro Tools no mercado, né? Uma vez falando com o Kiko Ferraz, Kiko Ferraz é um mixador gaúcho, tá? Tem um estúdio muito conhecido pelas dublagens que faz, um cara muito gente boa, meu amigo, e tem um puto estúdio. Desculpa se não pode falar palavrão, mas já foi. Pode. Então, assim, o Kiko falou numa palestra que eu assisti há pouco tempo, ele deu para a minha turma de graduação aqui, e ele falou assim, olha, você pode aprender qualquer software de edição e mixagem, qualquer software, pode ser o DaVinci Resolve, que edita a imagem também, e tem um módulo chamado Fairlight só para tratar de som,
pode ser o Nuendo, que é excelente, é um pouco usado na França, pode ser o Cubase, pode ser o Reaper, que é código fonte aberto, então ele é gratuito, né? O Pro Tools é caro pra cacete. O problema é que você pode aprender qualquer um deles, mas em algum momento você vai ser obrigado a transferir e converter todo o teu material para o Pro Tools, porque certamente não é a cadeia completa do som que vai trabalhar com aquele mesmo software que você trabalhou. Alguém vai mexer no Pro Tools, especialmente o pessoal da mixagem. Então, é melhor aprender e trabalhar no Pro Tools. Aí vem, para responder a pergunta, até a década de 70, 80, era fácil saber quem é que tinha editado e quem é que tinha mixado, porque o editor trabalhava antes e quando o filme estava todo pronto, o som, aí ia para a etapa da mixagem. Hoje, com o advento das DAWs, do digital, na fase de edição, um pouco da mixagem já está sendo feita. Uma pré-mix, vamos chamar assim. Né? Um editor ele pode entregar a pré-mix dele pro mixador já com determinados efeitos sonoros, ele pode acrescentar reverb, ele pode tirar reverb, ele pode fazer uma pré-mixagem mais ou menos como é que ele pensou que seria as relações de hierarquia entre os sons na parte dele. Então o mixador ele vai pegar o filme já com certas partes desse filme mixado. E, ao mesmo tempo, ele pode interferir no trabalho do editor, porque ele pode ouvir o reverb que o editor escolheu para uma determinada voz e dizer, não está legal, vou trocar esse reverb, e ele troca o reverb de toda a voz no filme inteiro daquele personagem, apertando um botão só. Né? Então, assim, parte da mixagem e da edição hoje, da forma como é feita, é confundida. Ninguém sabe mais exatamente como é que é. O Oscar ele reflete um pouco isso, essa ideia de que mixar e editar se tornaram tão próximos e tão intercambiáveis que é muito, muito difícil você dizer com certeza quem fez o quê num determinado filme. Isso valendo até mesmo, em alguns casos, para música. A gente ouve um filme que tem uma música mais eletrônica, experimental, e pensa que determinadas coisas que estão no filme que foram feitas pelo músico, na verdade foram feitas pelo sound designer. Ou o contrário. Né? No caso, a Débora lembra sempre o caso do Ensaio sobre a Cegueira, né? O filme que ela trabalhou. O filme Ensaio sobre a Cegueira teve a trilha sonora assinada por um grupo experimental chamado o ACT, um grupo mineiro que fazia sons a partir de objetos comuns. E eles fizeram esses sons para o filme, foram colocados lá, e em várias críticas subsequentes que saíram a respeito do filme, elogiava-se a música, quando, na verdade, a pessoa estava se referindo aos efeitos sonoros. Ou o contrário. Elogiava-se o editor de efeitos sonoros, mas quem tinha feito aquilo era um músico. Então, com essas fronteiras meio que se tornando cada vez mais borradas, ficou muito difícil para os membros lá da academia definirem exatamente com precisão o que é edição e o que é mixagem. Né? Agora tem uma segunda opinião, que é a opinião de que a junção desses prêmios num só acaba, de certa forma, por reforçar uma certa desvalorização que existe do som no audiovisual. Né? As pessoas não dizem que... Eu acho que eu nunca ouvi, não sei se vocês já ouviram, mas assim, se vocês ouvem alguém dizer assim, vou ali ouvir um filme, vou ao cinema hoje para ouvir um filme. A gente não ouve isso, né? A gente diz, vou ao cinema para ver um filme. Isso já é, instintivamente, a ideia de que a imagem prevalece sobre o som no filme. Isso é uma meia-verdade, porque a imagem, por mais que nós tenhamos o sentido da visão responsável principalmente pela compreensão do mundo à nossa volta, ele não é único, e no caso do cinema, o som estará o tempo inteiro guiando o olhar do espectador a respeito de para onde olhar, ou para onde não olhar, dentro da imagem. Né? Então, assim, o som ele é algo muito complexo de trabalhar,
mas muitas vezes ele guia o olhar do espectador, ele determina a forma como o espectador vai olhar uma determinada imagem, e a gente não se dá conta muito disso. Então, eu diria que reduzir de 2 prêmios para um só essa função do som significa contribuir com esse preconceito relacionado ao som que existe no meio audiovisual. E isso eu acho uma pena. Assim. Dessa perspectiva, eu não me agradou nessa mudança, não. Mas tudo bem, né? Tá valendo, tá aí. O Gustavo faz uma pergunta que, de certa forma não, se relaciona bastante com a segunda parte da tua resposta. Gustavo é professor lá da FRN, inclusive está dando uma disciplina de som lá no DECOM. Ele pergunta: a luta para o som no cinema alcançar a igualdade de atenção da imagem é histórica. Gostaria de ouvir sua opinião sobre a recepção em geral. As pessoas parecem atentar menos para o som do que a imagem? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Elas não percebem isso que eu falei agora há pouco, que o som está fundamentalmente determinando uma leitura da imagem. Esse som, ele não deixa a imagem aberta, né? O David Bordwell tem naquele livro famoso dele, A Arte do Cinema, que foi co-escrito com a esposa dele, Kristin Thompson, ele tem uma analogia muito legal. Ele pega um trecho lá do Cartas à Sibéria, do Chris Marquet, e ele sonoriza, ele coloca uma narração diferente para o mesmo trecho 3 vezes. Então a gente vê o mesmo trecho, é um trechinho curto, de 1 minuto, eu acho, com 3 narrações diferentes. Uma fala sobre como aquela cidade é sombria, olha os carros velhos, olha os rostos preocupados dos trabalhadores atravessando a rua. Na segunda, já é diferente. Assim, olha, veja o progresso do mundo soviético e seus carros sensacionais. Veja a satisfação desses trabalhadores de poderem voltar para casa ao final do dia e ter um emprego, nananá. E tem uma terceira narração que é um pouco puxada para a ironia, brincando entre essas duas coisas. E é a mesma imagem, mas você realmente olha para o rosto do sujeito e você é levado a vê-lo numa narração como triste ou ameaçador, numa outra narração como feliz e satisfeito com a vida que leva, e na terceira relação, feliz, mas ironicamente. Na verdade, ele não está feliz. O Michel Chion tem outro exemplo que eu acho maravilhoso. Mais simples ainda. O Michel Chion passava uma imagem de 3 aviões voando no céu. E ele dizia assim: olha só, eu posso mudar completamente a maneira como a gente olha essa imagem, que é tão simples, se eu mudar a narração. Se esses 3 aviões estão voando e eu digo assim: nossa, 3 aviões iguais, será que são da mesma companhia? Eu vou olhar para a imagem de um jeito. E se eu disser: puxa vida, como o céu está azul hoje, eu já vou olhar para a imagem de outro jeito, completamente diferente. Então, o som é um condutor do enredo. Assim como a imagem também o é. Eu não estou querendo dizer com isso que o som ele tenha primazia sobre a imagem. Não. Agora, acontece, é um dado fisiológico, a gente não tem como simplesmente negar, que o mundo que a gente vive hoje, graças a uma série de alterações, ele se tornou um mundo muito oculocêntrico. Essa é uma palavra que os especialistas usam muito. Ou seja, nós seres humanos, passamos a utilizar o sentido da visão muito mais do que os outros sentidos para perceber o mundo. E aí, às vezes, a gente joga esses outros sentidos numa perspectiva depreciativa. Sem o som eu consigo. Sem o tato eu consigo, sem o olfato eu consigo. Mas é certo que sem a combinação desses fatores, para a qual a gente tem um nome, que chama sinestesia, a gente não consegue perceber o mundo na sua integridade. E a sinestesia, inclusive, ela tem sido mencionada, tanto por pesquisadores do cinema, quanto por realizadores, como um objetivo declarado dos filmes mais recentes, de 15, 20 anos para cá. Ou seja, os realizadores começaram a perceber que o filme não era só uma janela onde era exibida uma imagem, que o filme mexia com os espectadores de uma perspectiva afetiva, ideológica, perceptiva,
e que acionava, às vezes indiretamente, os outros sentidos também, em particular o sentido do tato. O ouvido é evidente, né? Mas o tato e até mesmo paladar e olfato, eles podem ser acionados por certas combinações de imagens e sons. E os realizadores mais recentes, eles estão procurando isso. Para encerrar, a gente tem a última pergunta aqui, que é de Buriti. Ele pergunta o seguinte: na sua opinião, o campo da pesquisa acadêmica de som no Brasil está mais para fecundo ou fraco atualmente? Atualmente, fecundo, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Isso é comprovável até mesmo no principal fórum de troca entre os pesquisadores de som no Brasil, que é o GT de som da Socine. Né? A Socine é a Sociedade Brasileira de Pesquisa em Cinema e Audiovisual. O nome exato eu não vou lembrar agora, mas é a Socine. A Socine faz um encontro anual e um dos grupos de trabalho, um dos seminários temáticos que existe dentro desse encontro é o de estudos do som. Tá? E o número de pessoas que vem aplicando trabalhos para ser discutido dentro desse seminário vem crescendo. Eu já tive a honra de coordenar por 2 vezes, em 2 ocasiões desse seminário, e isso é muito nítido, muito perceptível. O número de pessoas vem crescendo e a qualidade dos trabalhos vem crescendo também. A gente está, de certa forma, acompanhando um ritmo que vem do resto do mundo de um modo geral. Né? A quantidade de gente pesquisando som aumentou bastante. A profundidade com que esses trabalhos se dão conta também tem aumentado. O número de teóricos, eu vou fazer uma diferenciação entre teóricos e pesquisadores. Né? Pesquisador é aquele cara que pesquisa o som usando do trabalho de teóricos. Teórico é alguém que vai criar em cima dessas pesquisas. Né? Tem uma pequena diferença. Assim, eu sou um pesquisador, eu não sou um teórico. Nem sei se algum dia serei, mas é um campo muito mais complexo. Não diria que no Brasil existe um teórico do cinema, por exemplo, mas diria que existem vários pesquisadores, um número muito alto, espalhados por todo o território, não está concentrado, como já foi. Eu diria que 15 anos atrás a pesquisa de som, além de ser muito menor, menos abrangente, ela é basicamente concentrada naquele eixo Rio-São Paulo. Né? E hoje não, hoje a gente tem pesquisadores de destaque na Bahia, Guilherme Maia, no Paraná, Débora Opolsky, só para ficar nos que eu mencionei aqui. Em Santa Catarina, o Castanheira, Zé Cláudio. Aqui no Recife tem o eu, tem o Felipe Barros, que também é daqui. A gente tem gente pesquisando som de qualidade, assim, com qualidade, pelo Brasil todo. Eu acredito que isso é um reflexo do que está acontecendo no mundo. A multiplicidade de abordagens tem aumentado, a profundidade das pesquisas tem aumentado e, por consequente, a gente tem um campo assim, em expansão, claramente em expansão no Brasil. Inclusive, se você me permite, eu vou parafrasear, na verdade, uma tese de doutorado que foi defendida na USP, aliás, uma dissertação de mestrado, do Bernardo Marques, que é o cara responsável por um site muito legal, acessem, que é nota 10, todo gratuito, assim, muito material interessante para quem tem interesse em som, que se chama Artesãos do Som. No Artesãos do Som, o Bernardo reúne monografias, teses, dissertações, artigos, entrevistas, etc., tudo relacionado ao mundo do som para o audiovisual. Né? E o mestrado dele foi focado exatamente em saber se esse campo estava crescendo ou não. E ele chegou à conclusão que sim, que até o início dos anos 2000, a gente tinha no máximo, quando muito, uma publicação sobre som em livro, né, no Brasil. Hoje, esse número é muito maior. Eu tenho certeza, assim, a gente deve ter 2, 3, talvez 4 livros lançados por ano no Brasil. Eu mesmo fui responsável por lançar alguns deles. Tem outros que virão. A Débora lançou um livro sozinha, um livro em parceria comigo,
E tem um terceiro livro dela que está saindo agora nesse ano, chamado Edição de Diálogo para Cinema. E por aí vai. Assim, existe inclusive uma coleção, né, de livros somente sobre som no cinema, que está sendo publicada pela editora do Paraná, da Federal do Paraná. Muito em função desse esforço da Débora. Ela conseguiu encher o saco tanto deles lá no Paraná, que eles concordaram, fizeram a coleção. O livro de abertura dessa coleção foi o que eu organizei, que ela participou, né, o som do filme. E o segundo livro vai ser o livro dela, edição de diálogos no cinema. O terceiro livro também já está definido, vai ser um livro meu, novo, chamado O Som no Cinema de Horror. Né? Vai tratar especificamente do som neste gênero, inclusive tentando desenhar o rascunho de uma teoria, para o que é o som e qual a importância do som no cinema de horror. Talvez tenha sido muita ambição da minha parte, mas eu tentei lá fazer isso. Enfim, estamos crescendo.